Salve, salve, nação rubro-negra, tranquilo? Galerinha, separei aqui para vocês um corte do Seleção, lá do Sport TV, contendo algumas informações sobre o jogo Flamengo e Peñarol pela Copa Libertadores da América. Algumas dificuldades que o Flamengo pode enfrentar, possivelmente com as lesões, e algumas opções do Tite aí para o jogo de amanhã, beleza? O vídeo tá bem legal, fica ligado aí após a vinheta. Agora a gente traz informações do Flamengo, que amanhã recebe o Peñarol, e o repórter Ricardo Lai conta tudo para vocês. Fala, Rizek, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo treina agora à tarde aqui no Ninho do Urubu, a última atividade antes do jogo de amanhã no Maracanã contra o Peñarol, o adversário das quartas de final. É o último time que conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Foi lá naquele ano mágico, de 2019, antes da chegada do Jorge Jesus. O Flamengo, à época, era treinado por Abel Braga e perdeu por 1-0 no Maracanã para o Peñarol na fase de grupos da Libertadores daquele ano. De lá para cá, o Flamengo não sabe o que é derrota no Maracanã pelo torneio continental e defende uma invencibilidade bem longa, de 28 jogos com 17 vitórias seguidas em casa na Libertadores. Além desse histórico a favor, positivo, o Flamengo tem o retorno do Nicolás de la Cruz, recuperado de lesão na coxa direita, que o tirou das últimas 3 partidas do Flamengo. E o time ainda segue convivendo com uma série de desfalques. A baixa mais recente é do Luiz Araújo, se machucou no clássico contra o Vasco da Gama. Uma lesão no joelho direito, vai ter que passar por cirurgia e deve ficar afastado do time por cerca de 2 meses. Mas o Flamengo tem o seu torcedor ao lado, previsão de casa cheia amanhã às 7 horas da noite no Maracanã, mais de 60 mil torcedores para começar a decidir uma vaga para a semifinal da Libertadores. E tem uma dor de cabeça, o Tite danado, que é o DM lotado. Ele tem nesse momento, fora de combate, o Pedro, o Vinha, o Cebolinha, o Michael, tem previsão de volta em 1 mês, o Michael. Luiz Araújo. E o Luiz Araújo tem previsão de volta em 2 meses. Olha que prejuízo. Perdeu 3 jogadores de lado, Luiz Araújo, Michael e Cebolinha. Ele contratou o Michael porque tinha perdido o Cebolinha. O Michael se machucou. Aí o Luiz Araújo começou a jogar muito, virou titular, um jogador protagonista. Se machuca o Luiz Araújo, é muito problema. Eu acho que a gente tem que pontuar nesses 5 que a gente acabou de ver ele agora, que todas lesões articulares, Assim, são traumas e são lesões que podem acontecer com qualquer um, Lesão muscular mesmo agora só o Michael. Teve o Gabigol, teve o Pedro antes e o Dela Cruz. Mas o Flamengo sofrendo muito por lesão articular, assim, não tem como controlar, É uma coisa que é do movimento. Mas quanto mais você joga, você está mais exposto a sofrer uma lesão. Depende, assim, eu não vou me aprofundar no assunto porque eu não sou fisiologista nem preparador físico. Não, mas é uma dedução óbvia. Quanto mais você joga, mais possibilidade de se lesionar você tem. Aí entra a recuperação, aí entra o corpo cada um, fisiológico de cada um de recuperação, quanto tempo demora para recuperar. Mas, assim, desses todos aí, eu acho que o único que pode ter tido, vê lá, gente, eu não estou dizendo que foi isso, que pode ter tido um desgaste, é o Pedro, Só. Assim, o Luiz Araújo foi um trauma que teve com o Pedro se machucou no aquecimento lá na seleção, ele se machucou no aquecimento, sentiu no aquecimento. Não foi no primeiro lance do treino? Eu vi o Dorival falando no primeiro lance do treino. Mas olha só, eu não queria nem entrar no mérito de por que o Flamengo tem tantas lesões. Mas sim do problema que o Tite tem no momento. Difícil, Porque assim, a gente não vai ter essa resposta aqui. Não tem. O calendário é desgastante, o Flamengo joga demais, acelerou muito em todas as competições, isso é um fato, mas agora não tem condições de avaliar por que tantas lesões no Flamengo. A gente tem condição de avaliar o tamanho do estrago, que é você ter uma temporada sem o seu goleador, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e não ter hoje um jogador à altura do Pedro, e aí perder um atleta que não era titular, mas diante da ausência do Cebolinha e diante da dificuldade do Arrascaeta, de tanta gente jogar, vinha segurando muito bem a onda, que é o Luiz Araújo. Porque ele é um jogador super importante no jeito de jogar do Tite, Muita intensidade, ele recompõe na marcação. Recompõe, ajuda muito. Ele é um jogador, assim, se você pensasse um jogador clássico que o Tite usa de lado de campo, Luiz Araújo.
né? E ele perdeu esse jogador. De toda maneira, com todos esses desfalques, eu ainda acho que o Flamengo, mesmo jogando o segundo jogo no Uruguai, ele passa pelo Peñarol, ele avança. Não acho que vai ser fácil, Mas, não estou nem imaginando que o Flamengo faça o resultado definitivo amanhã, mas acho que no final das contas, por mais pesada que seja a camisa do Peñarol, e a do Flamengo também o Flamengo consegue se safar nesse cenário e avançar. O melhor jogador do Peñarol é o Léo Fernandes, né? O baixinho que jogou no Fluminense, quase não teve chance no Fluminense, é bom na bola parada, enfim. Eu acho que vai ser difícil, mas o Flamengo avança. E assim, para montar esse time, vai jogar Luiz Henrique de centroavante? Bruno Henrique de centroavante? O que ele tem usado, o Plata pode jogar. De um lado. Para ver o Alcaraz nesse time, sabia? O Alcaraz. Mas ele tem o Arrascaeta e deve ter o Nico, né? A não ser que ele ponha o Alcaraz pelo lado. É um problema que ele tem no meio do campo. Com tantas lesões, ainda dá para montar um baita time, né? Tem, pois é. Por isso Porque o Léo Ortiz vem jogando muita bola. E aí, vai tirar o Léo Ortiz para ficar De La Cruz e Pulgar? Você não acha que pode tirar o Pulgar? Eu acho que pode tirar o Pulgar. Eu tiraria hoje o Pulgar. O Léo Ortiz hoje, para mim, Léo Ortiz, Gerson. Ele pode botar Léo Ortiz, Gerson, De La Cruz, Arrasca, pode botar só dois atacantes. Plata e Bruno Henrique. Plata e Bruno Henrique. Deixa se desenha esse time. Deixa o argentino pro segundo tempo. Alexandre de lateral esquerdo. Sim. Aí ele escolhe lá entre o Wesley. Como ele tem que atacar mais, ele pode botar o Wesley. Se desenha esse time. E os zagueiros. Cara. É um time bom. Cara. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz, Nico de la Cruz, Gerson Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Se o Gerson esse time. é o melhor jogador do Flamengo no ano. Concordo. Mas, enfim, depois ainda mais sem o Pedro, né? Pedro rivalizava com ele, rivalizava no bom sentido. Hoje é o Gerson. Gerson hoje deveria ser titular da seleção. Eu não tenho dúvida nenhuma. Titular. No lugar de quem? Postura, liderança, bola, força física, intensidade. No lugar do Bruno. No lugar do Bruno Guimarães. Por dentro, né? E, de novo, a gente não está vendo espaço para o Gabigol. Como é que ele jogaria, onde ele jogaria? De novo, uma opção de banco para entrar lá no fim, né? Assim, Zé, que não tem como a gente saber porque a gente não acompanha os treinamentos, mas a ideia... Jogaria na vaga do Bruno Henrique, mas ele não tem condições, ele não é opção. O Carlinhos entrou primeiro que ele no jogo, e quando saiu o Bruno Henrique aos 17 do segundo tempo, domingo, quem entrou foi o Carlinhos. Mas eu entendo a entrada do... Eu também colocaria o Gabigol, mas eu entendo a entrada do Carlinhos, do Tite, que para fazer a função de centroavante hoje, ele só tem hoje no elenco o Carlinhos. Centroavante, camisa 9, fazedor de gols. Se o Carlinhos tem condições, tecnicamente, é uma coisa, mas hoje é o Carlinhos. E o Gabigol? Sim, só que o Gabigol não disputa essa posição de 9 hoje. Pois é, mas isso... Hoje ele disputa a posição com quem? Com o Arrascaeta? É controverso, né? Eu acho que ele disputa com ele mesmo. Se ele tivesse bem, seria ele o centroavante do time. Ele sempre foi assim, de 19 até 22... Foi o Gabriel, o centroavante, mas faz 2 anos. Ele não tem as características do Pedro, mas se ele tivesse bem, mudava a característica do time e jogaria o Gabigol. Pra mim é uma coisa óbvia. Então, Rizé, aqui é esse ponto que eu queria chegar aqui antes. Assim, a gente não vê treino, a gente não sabe de informação de treino, pelo menos eu não sei. Essa é uma questão. Mas o Tite, gostando ou não do atleta, eu trabalhei com o Tite 2 vezes, no Internacional e no Corinthians. Se o atleta está no treinamento se entregando, buscando a sua vaga como titular, num momento como esse, o Tite colocaria o Gabriel. Porque ele fala sempre, o campo fala. O campo fala. O que me dá a impressão que o Gabriel não está... Bem, gente, eu não estou afirmando, eu não sei. A impressão que eu tenho vendo coletivas, vendo o jogo do Gabriel, é que ele não está se entregando nos treinamentos e pronto para assumir uma titularidade. E quando entra nos jogos, está entregando pouco. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê que são jogos, ele entrega pouco. A gente comenta muito dos erros técnicos do Carlinhos, que de fato chama atenção, cara. Carlinhos chuta o chão, com todo o respeito. Mas o Gabigol, quando joga, também não faz muito melhor do que isso, né? E assim, eu acho que a gente facilita um pouco o debate quando a gente fala assim, mas o Tite não vê o Gabigol como 9. Cara, o Gabigol joga no centro do ataque, ele pode não ter as características do Pedro e do Bruno Henrique, mas é óbvio que se ele estivesse bem, estivesse jogando o melhor dele, seria ele nesse momento a jogar, uma coisa meio óbvia. É o que eu disse, Ramon, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Agora, mesmo nessa má fase, se eu sou o treinador, sem saber o que está acontecendo lá dentro, eu bancaria o Gabigol. Porque o Gabriel é muito grande. Eu não sei o que está acontecendo. Ele é muito grande na história recente do Flamengo, pô. Ele é o cara que fez os gols das 2 Libertadores. Ele é o cara decisivo. E eu não consigo entender como é que ele
se fechou, sumiu, não sei se é esse desgaste com a diretoria, é a renovação de contrato, que ele só está esperando acabar o ano para ele seguir o caminho dele. Eu acho que é isso. Eu acho que o dia a dia é difícil o cara dá entender isso, né, Graf? É difícil o cara se motivar nessas situações. O Ramon sabe quando você está esquecido, quando o treinador não gosta de mim, mas aí o presidente vai dar uma declaração, não vamos falar do Gabriel agora. Aí improvável a renovação. Do outro lado que eu fico dessa história, em relação a vocês que são os jogadores, eu tenho que dizer que o cara que ganha o que ele ganha tem que estar motivado sempre. Sim, não, eu sei, Zé, isso aí não conta. Pô, ele tá jogando no Flamengo, num dos maiores... ele é ídolo, né? Onde ele é ídolo, ele tem muita moral com o torcedor. Só que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. A gente não sabe como é que é o dia a dia dele, o que está acontecendo. Que a gente coloca muito esse negócio. O cara ganha não sei quanto, ele tem que jogar, tem que fazer. Não, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu vejo dessa maneira. Acho que o Gabriel... E quando tudo isso começa? Eu me recordo quando o Dorival era treinador do Flamengo, que o Gabigol e o Pedro se encaixaram. Quando o Gabigol sai de uma característica de jogo dele e vai jogar mais do lado. Ele falou, eu me sacrifiquei pela equipe, tanto é que ele não vai para a Copa do Mundo, o Pedro acaba indo. E tudo isso acabou que ele começou a cair. Eu não sei se ele não sabe mais jogar de centroavante, o Gabriel, não é possível. Ele não desaprendeu a jogar. Por isso eu acho que essa explicação ela não me convence. Mas o Gabigol não é centroavante pro Tite. Cara, se ele tivesse bem, seria centroavante com o Tite, com o Zubeldia, com o Arthur Jorge. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos se ele tivesse um plano B, ele não tem um plano B, cara. O plano B dele é o Bruno Henrique, ele perde o Bruno Henrique pelo lado, e o Bruno Henrique não é centroavante. O Bruno Henrique já é o plano B, o plano A é o Pedro. E o plano B é o Bruno Henrique. O plano C é o Carlinhos. O Gabigol é o plano D ou E. Talvez o D você jogasse sem centroavante. É isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido esse corte lá do Seleção. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal que vai ajudar pra caramba. Valeu, turma. Até a próxima.